Aleluia, Deus. Versículo de número 40. Eu peço que todos tenham uma atenção a mais essa parte da poderosa palavra de Deus para as nossas vidas neste povoado, ao finalizar esse dia. Deus tem uma palavra para todos nós, baseada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, e o versículo de número 40, está escrito: e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam o esperando. Amados que ouvem a palavra de Deus e que por todo esse dia têm ouvido esta palavra, em hinos de louvor e adoração ao nome do Deus de Israel, queremos, em rápidas palavras, lhes falar acerca deste versículo e do restante deste capítulo sobre esta interrogação: de que parte da multidão faremos parte quando Jesus voltar? De que parte da multidão faremos parte quando Jesus voltar? O texto sagrado diz que aconteceu que as pessoas estão vivendo dispersas. E embora nós anunciemos dia após dia que Jesus voltará, muitos não acreditam nessa verdade. E chegará o momento onde as pessoas se desesperarão por saberem que esse dia aconteceu. Pois a Bíblia Sagrada diz que Jesus voltará outra vez, e em dois momentos. O primeiro, ele virá até as nuvens, e aqueles que creem no Santo Evangelho e entregaram as suas vidas a ele, perceberão e subirão ao encontro dele nos ares. Todos os que ficarem na terra perceberão a ausência de muitas pessoas que desaparecerão na volta de Cristo. 7 anos depois ele voltará, e naquela vez ele pisará a terra, e desta todos os que subiram com ele quando ele veio até as nuvens retornarão com ele naquele dia. Aleluia, Deus. Oh, glória. O texto sagrado diz que é assim, e aconteceu o quê? De repente esse acontecimento deixará todos preocupados, arrependidos, tristes e desesperados, espantados por o que vai acontecer depois daquele momento do arrebatamento. Arrependidos porque não aproveitaram a oportunidade. Desesperado porque os piores dias da raça humana começarão a acontecer. E uma tristeza tal tomará conta do mundo, por saberem que desperdiçaram tantas oportunidades. E agora já é tarde. A Bíblia Sagrada diz que quando voltou Jesus, e não se espante porque ele voltará, não depende de nós acreditarmos ou não, é uma promessa dele, e ele vela por todas as suas
promessas para fazê-las cumprir. A sua palavra diz que a multidão, naqueles dias passados, o recebeu. Mas a minha pergunta nesta noite é: de que parte da multidão faremos parte quando Jesus voltar? Porque a Bíblia diz que naqueles dias a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Aleluia. Sem nenhuma sombra de dúvida, há uma multidão na face da terra hoje. E nós sabemos que nem todos receberão a Cristo na sua volta, porque nem todos o estarão esperando. Alguns estarão preocupados com dinheiro. Alguns estarão preocupados com a vida particular. Alguns estarão preocupados com adultério. Alguns estarão preocupados com a prostituição. Alguns estarão preocupados com a feitiçaria. Alguns estarão preocupados com tantas outras coisas, menos com a volta de Cristo. Mas Ele vem, independentemente das suas e nossas ocupações. E a minha pergunta nesta noite é essa: de que parte da multidão faremos parte quando Jesus voltar? Quando eu olho para o texto sagrado, aqui está nos dizendo de 5 tipos de pessoas que estavam naquela multidão quando Jesus voltou naqueles dias, quando Ele estava na terra. E eu quero discorrer sobre essas 5 tipos de pessoas que estavam na multidão, e nós precisamos nos achar na mesma. E nós precisamos sair daqui com essa resposta, porque nós não podemos passar o dia inteiro em uma aplicação dessas sem tomarmos uma decisão de vida. Quando nós olhamos para o texto sagrado, a Bíblia diz em Lucas 8:42 que havia uma parte da multidão que estava quase morta. Lucas 8:42 diz: tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava quase morta. De tantas multidões que há no mundo na atualidade, quantos já estão quase mortos? Quando falamos de quase mortos, não apenas no sentido espiritual, porque Efésios capítulo 2 diz que quando nós não servíamos a Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Era assim que vivíamos. E todas as pessoas, aceitando ou não, uma vez não vivendo para o propósito de Cristo na face da terra, para Deus é como se estivessem mortas. Mas no dia em que as pessoas da terra olharem para a mensagem do Evangelho e disserem: eu recebo Jesus porque eu estou esperando, receberão vida, porque Jesus é graça, paz, é vida também para os que estão mortos. A segunda parte do povo que estava naqueles dias, quando Jesus voltou, era uma geração que estava sangrando. Lucas 8:43, a Bíblia diz: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. A Bíblia Sagrada diz que naquele dia, quando Jesus voltou e a multidão recebeu porque estava esperando, tinha uma jovem que estava em casa quase à morte, mas também no meio do caminho de Jesus estava uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia.
e gastara tudo quanto possuíra, e nada de resolver a situação em que ela se encontrava. Quantas pessoas ainda estão quase à morte, quase para morrer, e estão sangrando bastante. Alguns sangrando do coração, porque os seus sentimentos, as suas emoções, o seu psicológico, o seu corpo físico, ele tem sido bombardeado por tantas coisas ruins que ele tem acontecido. E não são poucas as pessoas que talvez nos ouviram durante todo esse dia, que estão a sangrar, não somente no corpo físico, mas na alma e no espírito. E talvez até como que dizendo, para mim não há esperança. Mas você ouviu várias mensagens de esperança nesse dia. E nós ainda permanecemos ali falar de esperança. Porque está escrito em Colossenses 1:27, Cristo em vós é a esperança da glória. Não há esperança sem Cristo. Não há esperança fora de Cristo. Mas em Cristo há esperança, porque Ele é a esperança. Ele mesmo disse, pode vir a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra do Senhor Deus mostra que, como se não bastasse, havia também uma geração morta. Pois qualquer geração quase para morrer, em um distanciamento de Deus continuamente, ela sangrará. E como todos nós sabemos que sangue também é vida, e a perca contínua deste sangue fará com que esta pessoa chegue a óbito. Quantas pessoas nós não ouvimos dizer que sofreram problemas hemorrágicos, e por a medicina não ter como estancar o sangue, se esvaíram em sangue e perderam todo o sangue e vieram à morte. Havia uma jovem quase à morte. Havia uma mulher que estava sangrando. E quando eu falo disso, eu estou falando de gerações, eu estou falando de multidões que hoje vivem, que se encontram na mesma situação. Mas a palavra do Senhor Deus mostra que também havia uma geração morta. Em Lucas 8:49 diz a palavra do Senhor, e estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta. Quantas pessoas não nos ouvem e nos ouviram durante todo esse dia, e que talvez agora estejam nos seus lares, mas talvez a sua vida seja tal qual aquilo que temos falado durante esse dia, e agora fechando-se com essa mensagem, explica exatamente a vida que você vive. E quem sabe você já estava quase à morte, e sangrando vai, e está dizendo, vou morrer, vou chegar ao final. Aquela notícia foi trazida por alguém que estava naquela casa. E nesse momento tem alguém pedindo socorro no lugar certo. A pessoa certa, da forma certa. Era um homem, mas ele estava falando com Jesus.
Jesus Cristo de Nazaré. O problema dessas gerações da atualidade é que querem curar suas feridas, sangramentos, e ressuscitarem da morte espiritual sem irem ao lugar certo, sem falar com a pessoa certa e sem se dirigir a ele da forma certa. E há um engano que envolve a humanidade tão grande que, se tivéssemos em qualquer outro tipo de festividade nesta noite, haveria uma multidão bem maior do que isto, e todos voltados para este propósito. Mas a nossa preocupação não é a multidão apenas, é em que parte dela nós estaremos quando Jesus voltar. Aleluia. Aleluia. E nós estamos no lugar certo, porque não existe outro lugar melhor do que estarmos na presença de Cristo, falando com Cristo, buscando a solução dos nossos problemas. De que parte da geração nós faremos parte quando Jesus voltar? Esse texto mostra que Jesus estava ouvindo a Jairo e a sua filha já está morta. Mas quem traz o recado diz: não incomodes mais o mestre. Isso fala de uma geração sem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O próprio Cristo uma vez perguntou: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque parece que o pecado se avoluma de uma tal forma que parece-nos, somente parece-nos, que seremos sucumbidos. As pessoas às vezes passam e nos veem reunidos num momento como esse e até querem parar, mas quando descobrem que é falar acerca de Jesus, as pessoas não o querem. As pessoas queriam, se fossem para ser curados de uma enfermidade letal, mortal. Mas como é para curar de uma enfermidade que pode prejudicar por toda uma eternidade, as pessoas não estão preocupadas com isso. Mas a palavra do Senhor Deus é clara nesta noite. E a pergunta, ela não cala, mas ela brada nos nossos corações. De que parte da multidão faremos parte quando Jesus voltar? Há uma geração quase à morte. E é por isso que nós estamos aqui, porque temos convicção disto. Há uma geração sangrando. E como o sangramento pode ser escondido, pode-se utilizar meios para que possa ocultá-lo. Às vezes nós não conseguimos observar com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais sim. Quantas pessoas estão vivendo dentro de uma casa, mas que não têm um lar? Quantas pessoas estão no meio de muitas pessoas, mas não vivem em família? Quantas pessoas estão no meio de uma multidão, mas ainda conseguem se achar sozinhas? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, há uma multidão que ela está morta. Porque aquela jovem, a princípio ela só estava quase morta, mas depois ela chegou a óbito, ela morreu. E a pior coisa é haver uma geração quase morrendo, uma geração sangrando, e uma geração morta, e tudo que encontramos em nossa volta ser uma multidão sem fé.
Porque a fé, ela é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós estamos esperando. A fé é aquilo que nós temos, mesmo quando as nossas orações não são respondidas. Fé é o que é nutrido em nós, que não depende dos resultados que possam acontecer, mas ela está de pé. Fé é aquilo que está em nós e que move a nossa vida, pelo que nós não vemos, pelo que nós não vimos, mas há uma certeza em nós, pelo que está escrito na palavra e por tudo que temos visto durante a nossa vida na Bíblia Sagrada apenas, mas o Espírito de Deus testifica em nós que há um Deus acima de todas as coisas. A quinta geração de que quero falar nesta noite, que haverá quando Cristo voltar. E a minha oração é que pelo menos todos que me ouvem nesta noite façam parte dessa geração. A Bíblia Sagrada diz, em Lucas 8:41, e eis que chegou um varão de nome. Há uma geração que quando Cristo voltar, ela terá nome na terra. Há uma geração que quando Cristo voltar, Ele dirá: pode vir, benditos de meu Pai. Porque está escrito que nós receberemos um nome escrito numa pedra branca, que ninguém sabe, senão aquele que receber. Nós receberemos um novo nome quando Ele voltar e nós estivermos o aguardando. A Bíblia Sagrada diz em Lucas 8:41 que um varão de nome chamado Jairo. Deus sabe o teu nome. Deus sabe o nosso nome. Aleluia, Jesus. Teu pai pode te esquecer, tua mãe pode te esquecer, todos os teus parentes podem ter te abandonado, mas há um Deus no céu que te conhece pelo nome. Porque a Bíblia Sagrada diz que antes mesmo de nós nascermos, no ventre da nossa mãe, o Senhor nos conhece. E há um propósito para cada um de nós. O que Deus quer é que somente nós nos entreguemos a Ele. A palavra do Senhor Deus diz que Ele era príncipe da sinagoga. Hoje nós poderemos ser absolutamente nada para esse mundo que aí está. Mas João disse no capítulo 3, é porque este mundo não conhece quem nós somos e não sabe de onde somos, é por isso que não nos consideram. Mas nós que temos essa esperança bendita e estamos aguardando a volta dele, nós sabemos quem somos e o que valemos para ele, e nós estamos o aguardando. E quando Ele vier, nós o veremos como Ele é, e como Ele é, todos nós seremos. Não se preocupe como o mundo lhe vê, porque tem muita gente deixando de aproveitar o privilégio de seguir a Cristo, porque está preocupado como a família o verá, como o povo verá, o que vão dizer, o que vão achar. Essa é a preocupação de muitos. Eu queria que você entendesse que salvação é individual. E que é só você quem pode decidir pela sua eternidade. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor Deus diz que uma geração de nome haverá quando Ele voltar. Pessoas que estarão em destaque, pois este Jairo era príncipe da sinagoga. Quem é filho de rei, príncipe é.
E nós somos filhos daquele que governa todo o universo. E nós somos príncipes deste reino. A palavra do Senhor Deus diz: e prostrando-se aos pés de Jesus. Quando Jesus voltar, nós precisaremos estar prostrados aos pés dele. O Senhor está procurando uma geração que esteja prostrada aos seus pés. Porque as pessoas se prostram nesse mundo diante de muitas coisas. Mas mediante uma geração quase morta, uma geração que sangra, uma geração morta e uma geração sem fé, é necessário que uma geração de nome, que sejam príncipes de um reino maior, que se prostrem aos pés daquele que é soberano sobre o universo, esteja a clamar. E a palavra do Senhor Deus diz o seguinte: rogava-lhe. Uma geração que se prostra aos pés de Jesus, ela precisa clamar por ele, rogar-lhe, clamar, pedir, suplicar. O que nós estamos fazendo é bom, mas ainda é pouco. E Deus deseja que façamos mais. E que nós não olhemos para os resultados imediatos, mas que estejamos firmes. Porque temos nomes, somos príncipes, estamos prostrados aos pés de quem pode sarar quem está quase morto, quem está sangrando, quem já morreu e quem não tem fé. Mas a única forma é nós estarmos entendendo que o nosso nome é do céu, que o nosso reinado ao céu pertence e que nós estamos prostrados aos pés de quem tem a solução para essa geração. E a sua palavra diz que rogava-lhe que entrasse em sua casa. Tudo de que nós precisamos hoje é de Cristo em casa. Porque o problema da atualidade é porque as pessoas colocam tudo dentro de casa. Mas o tudo que eles têm nada é, porque de fato falta o tudo que é o Cristo. Aleluia. Aleluia. As pessoas têm altares, as pessoas têm velas, as pessoas têm santuários, as pessoas têm um bocado de coisa, mas faltam o Cristo vivo. As pessoas têm um jogo se quiserem, as pessoas têm uma cerveja no congelador, as pessoas têm algo para, entre aspas, divertir-se, mas as pessoas não têm Cristo. E hoje é sábado, e amanhã brincarão, e segunda amanhã serão tristes, vazios, porque falta-lhe Jesus. De que parte da multidão faremos parte quando Jesus voltar? A todos que nos ouvem nesta noite, naquele dia, diz a Bíblia, que aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Mas uma parte da multidão estava quase morta. Se você está assim nessa noite, Jesus é a solução para o teu problema. Havia uma geração que estava sangrando, e nós não sabemos em que parte da vida você está se acabando. Havia uma geração morta, e havia uma geração sem fé dizendo: não precisa mais nem incomodar Jesus, porque já morreu, o problema já era, não tem solução. Mas alguém que tinha nome, alguém que era príncipe, que estava prostrado aos pés de Cristo e estava a clamar a Cristo, é o que diz a palavra do Senhor, e o seu clamor era este: entra na minha casa. Porque na casa que Jesus entra, aquele que está quase à morte, ele torna a ter ânimo.
aquele que está sangrando é solucionado o problema. Essa história bíblica, todos os problemas foram solucionados. Aquele que chegou a morrer também foi ressuscitado pelo poder miraculoso de Cristo Jesus. E aquele que estava sem fé, ele teve que provar que para Deus não há nenhum problema impossível. Mas tinha alguém que estava na intercessão, que estava aos pés de Jesus Cristo, que tinha um certo nome, que era príncipe de alguma coisa, e ele estava pedindo ao Senhor, e o pedido dele era simples: entra na minha casa. Aonde está alguém nesta noite que me ouve e quer fazer parte de uma dessas 5 classes de pessoas que eu estou falando, e eu espero que seja a última delas, que é exatamente um povo que está aos pés de Jesus, porque só tem nome quem está aos pés dele. Quando a pessoa está no mundo, a primeira coisa que lhe dão é um apelido, mas quem tem Cristo tem nome. Quando está no mundo é um nada, mas quando está em Cristo é príncipe desse reino. E quem está em Cristo é impossível, por mais alto que seja o cargo que possua, ele não se conforma, se não se abaixar e se prostrar aos pés de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quem se prostra aos pés de Cristo sempre tem uma palavra de pedido, porque sabe que ele pode resolver todos eles. Mas o pedido que ele fez foi simples, foi só esse: eu quero que você entre na minha casa. Tem gente que quer um milagre. Jairo queria que Jesus fosse na casa dele, porque o milagre de Jesus é pedir pouco para o tanto que ele pode fazer. Mas quem tem Jesus na casa tem o milagre, tem a solução, tem a vida, tem a redenção, tem o perdão, tem a salvação, tem a solução para tudo que precisa, porque Deus resolve tudo, Deus sabe tudo, Deus tem tudo, tem todo o poder, tem toda a honra, tem toda a glória no céu, na terra, toda a sabedoria, todo o entendimento, todo o conhecimento, e ele quer te perdoar nesta noite e resolver o problema que ele aflige. Aonde está uma pessoa para Cristo nessa noite? Venha, nós queremos orar por você. Se você tem ouvido a mensagem do Evangelho nessa noite, essa é a oportunidade. De que parte da multidão fará parte nós quando Jesus voltar? De uma multidão quase morrendo? De uma multidão que ainda está sangrando? De uma multidão morta ou de uma multidão sem fé? Eu te peço, receba o nome, Jesus te dá. Seja príncipe do reino do Senhor, porque Ele quer te dar essa posição. Se prostra aos pés dele e clama pelo nome dele, porque Ele resolve situações. E pede Ele que entre em tua casa nesta noite, no teu coração, na tua mente, na tua vida, e tu verás que toda a situação terá bonança, porque Jesus resolve problemas. Aonde está alguém para Cristo nessa noite? Vamos ficar em pé, nós vamos encerrar.